dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer muito à IES a oportunidade que me concede de conversar com os senhores. Tenho duas confissões. Primeiro, vou usar o privilégio da velhice para falar sentado. E segundo, estou, na verdade, com um sentimento muito interessante. De um lado, um grande entusiasmo e de outro, um certo constrangimento. Entusiasmo por ver tanta tentativa de entender realmente a realidade, de ir para o mundo empírico, para entender o que é que está acontecendo, para esclarecer as coisas. Não há nenhuma outra forma de a gente entender o mundo a não ser fazendo o que os senhores estão fazendo, pesquisa. Quer dizer, é isto, é extrair da realidade aquele fato importante. Constrangido porque eu vou dizer para os senhores uma série de obviedades diante de tanta ciência. De forma que eu vou tentar mostrar para os senhores como a saúde se encaixa na construção de uma sociedade civilizada. Essa sociedade civilizada, ela está colocada dentro da Constituição de 88. A Constituição de 88 é muito criticada porque propõe algumas coisas, uma das poucas, opinando, se referindo, de que o transporte ou a saúde é um dever do Estado e um direito de todos. Ela não diz isto. Ela diz uma coisa um pouco diferente, como eu vou tentar mostrar para os senhores. O que ela diz é que saúde e educação são universais, ou seja, para todos e paga por todos. A Constituição não diz que tem nada gratuito. De forma que... Mas o que ela implica, essa sociedade civilizada? Primeiro, a liberdade de iniciativa. É aquilo a que se refere no final aí o nosso Pina, na exposição do grande Amartya Sen. Ela quer uma sociedade onde você vai escolher a tua forma de viver. Você escolhe a tua atividade, você se sente bem escolhendo isto e você pode se apropriar dos benefícios dessa atividade desde que ela seja lícita. Mas o segundo passo é que ela não quer uma sociedade apenas da liberdade. Ela quer uma sociedade onde haja uma maior igualdade de oportunidades. O cidadão melhora não quando a sua situação melhora apenas. Ela melhora quando a minha situação melhora, mas a sua também melhora junto comigo. Quando nós subimos juntos, quando nós permanecemos mais solidários. Então, ela quer não só a liberdade, mas é uma certa liberdade, uma igualdade de oportunidades. Qual é o ponto central dessa liberdade, dessa igualdade de oportunidades? É que a minha situação no mundo não dependa de onde eu nasci. A geografia e a história de onde eu nasci devem ter pouca importância no meu desenvolvimento no mundo. Ou seja, uma vez produzido, eu sou um senhor de direitos. De que direitos? Do direito de ter o meu aparato de apreensão do mundo construído de uma forma muito parecida com aqueles que nasceram num lar mais bem equipado. Isso é fundamental, por quê? Porque nós vamos ver o seguinte, que esse é um fator que implica na saúde e educação universalizadas e paga por todos. E implica numa certa mitigação da transferência da riqueza acumulada em cada geração. Você quer uma sociedade onde nós não sejamos tão diferentes um do outro, mas onde cada um possa escolher o seu caminho. Isso é importante, porque há um conflito entre esses dois valores. Todos nós sabemos que a liberdade absoluta se suicida. Quando você tem excesso de liberdade,
você mata a liberdade. Um outro valor que mata a liberdade é a igualdade. O homem, quando tem paixão pela igualdade, ele prefere a igualdade à liberdade. Ou seja, ele se submete à tirania. São dois fatores que eles precisam ser combinados de uma certa forma. Mas se ele tiver liberdade e igualdade, o que ele faz com ela? Se ele não tiver condições de montar um sistema produtivo relativamente eficiente, que ele precise de pouco tempo para sua subsistência material, para sobrar mais tempo para gozar as vantagens da liberdade e da igualdade. O homem não nasceu para trabalhar. O homem nasceu para vagabundear. Ele precisa, portanto, um mecanismo muito eficiente que lhe dê tempo suficiente para se transformar em homem, para encontrar a sua humanidade. Ele precisa de tempo para ser humano. Como é que ele controla isso? Ao longo da história, desde que ele saiu da África, há 100 mil anos, ele foi procurando um sistema que pudesse acomodar esses valores, porque eles não são perfeitamente compatíveis. A eficiência produtiva não é compatível com a liberdade. Qualquer sujeito que entrou numa fábrica ou que está num escritório sabe que a eficiência produtiva exige uma certa hierarquia. Nós já sabemos que liberdade e igualdade não são compatíveis entre si quando você pensa em termos absolutos. Portanto, liberdade, igualdade, para que sejam gozadas, precisam de eficiência produtiva. E são três valores que precisam ser sendo combinados no processo histórico. Que processo histórico é esse? É esse que eu me referi. Desde que o homem saiu da África há 140 mil anos, ele está procurando mecanismos. Primeiro ele encontrou um rei, depois ele encontrou um bandido que mandou nele, depois ele encontrou todas as formas. Ele foi evoluindo. No século XVIII ele começou a utilizar, ele se estabeleceu 10 mil anos como agricultura. Naquele momento ele se sentia parte da natureza. Quando ele estabeleceu-se na cidade, ele começou a se separar da natureza, achou que era senhor da natureza. E o que foi acontecendo? Ele foi se desenvolvendo, foi incorporando tecnologia, foi crescendo. Vem a Revolução Industrial, e então há um disparo no processo. O importante é compreender, ele foi encontrando na história como se fosse um processo de seleção biológica, uma seleção histórica, alguma organização que permitisse compatibilizar razoavelmente os três valores. Esse é o tal negócio que nós chamamos de capitalismo. O capitalismo é um instante na história. O capitalismo é um mecanismo que funcionou porque o homem encontrou também mecanismos de reduzir o poder econômico do capital. Quando é que nasce o capitalismo? Ele nasce quando eu separo o homem do capital, através da propriedade privada. A propriedade privada é fundamental para eu ter o mercado. A propriedade privada é que garante o funcionamento do mercado. E o mercado é que garante a relativa liberdade, a relativa igualdade, e elas vão caminhando juntos. Como é que se estabeleceu esse controle? O homem inventou um mecanismo diabólico, que é o sufrágio universal. Quando o homem inventou o sufrágio universal, o trabalhador que tinha sido despojado do capital pela propriedade privada se transformou em cidadão. Foi para a urna, e na urna determina as restrições ao poder do capital. É a combinação dessas duas instituições. De um lado, o mercado, que produz eficiência, sustenta, permite a liberdade e a igualdade, e do outro, a urna, que vem corrigindo
as desigualdades. Esse mecanismo é fundamental. Nós não inventamos nada, o capitalismo não é uma invenção. Eu fico muito preocupado quando vejo as pessoas imaginarem que isso aqui é uma coisa eterna. Não, ele é simplesmente um instante de passagem na construção dessa sociedade civilizada que nós estamos tentando construir e que nós vamos avançando sempre nessa direção. O homem, cada vez que tentou encontrar um curto-circuito de fazer a coisa mais depressa, terminou em grande porcaria. Por quê? Porque, na verdade, os sonhos da razão são os animais mais perigosos que existem. A razão desembestada, separada da realidade, produz tragédias. E nós vimos o século XX cheio de tragédias procuradas exatamente pelo fato de que você não entendeu o que está acontecendo. O capitalismo cheio de defeitos, cheio de dificuldades, mas ele é simplesmente um caminho. É o caminho que o homem foi encontrando e que vai ser superado. Como está sendo superado? Quem é que não percebe uma mudança completa no sistema de trabalho? O mundo está mudando e vai continuar mudando na direção dessa sociedade civilizada. É importante, portanto, a gente entender o seguinte: o que papel vai desempenhar, o que nós estamos tentando falar, nessa sociedade. Portanto, o sufrágio universal é o instrumento civilizador dessa organização social. Ela exige um respeito ao sistema de preços. Ninguém inventou o sistema de preços. Desde a Grécia Antiga, antes disso, na Pérsia e antes disso até, o homem foi encontrando formas de combinar suas necessidades com a sua capacidade de produzir. As feiras, que são imemoriais, eram simplesmente o sujeito produzia alguma coisa, levava para expor, e o sujeito que passava, se tivesse necessidade, que também tinha produzido qualquer coisa, trocava por aquilo. À medida que vai tendo uma divisão do trabalho, vai aumentando a eficiência, isso vai se tornando numa instituição muito mais forte. O mercado, portanto, ele é simplesmente o mecanismo pelo qual você coordena as necessidades de milhões de pessoas com a capacidade de produzir de outras milhões de pessoas. Quando as pessoas não entendem esse papel do mercado, eles acham que é fácil construir o socialismo, construir qualquer coisa, construir um substituto para isso que está aí. Cada vez que você não consegue entender o papel do mercado, você faz enormes tolices. Nós estamos vivendo isso. O grande problema do governo brasileiro não é está ligado a isto. As pessoas... A Dilma é absolutamente honesta. A Dilma tem absoluta honestidade de propósito. A Dilma tem objetivos muito válidos. Ela quer a modicidade tarifária e esquece o sistema de preços. Estamos vivendo as consequências de você ter inventado o voluntarismo para substituir o sistema de preços. O Estado é o instrumento fundamental para que esse sistema funcione. Ele tem que ser constitucionalmente forte, mas ilimitado, para poder sustentar essas instituições, que é, de um lado, a propriedade privada e, do outro lado, o bom funcionamento dos mercados. A livre competição é o caminho para você encontrar essa eficiência. Não tem nenhum outro caminho, e nem vai ser descoberto. Também não há, de vez em quando as pessoas imaginam, alguns economistas, a gente vai maximizar tudo. Ninguém maximiza nada. Quem já trabalhou algum dia, como eu trabalhei numa oficina mecânica, sabe que a gente se acomoda aonde está. De vez em quando há um excesso de demanda, você se apressa um pouquinho, mas a boa organização é aquela onde você está acomodado, que ela funciona quase automaticamente.
eu queria mostrar para os senhores, talvez isso possa parecer uma extravagância, mas o que é o processo de crescimento econômico? O crescimento econômico não é um crescimento explicado pela economia. O crescimento econômico é um fenômeno termodinâmico em que uma sociedade se apropria de uma região, que eu chamo de natureza. Ele vai ter que, nessa região, ele vai ter que escolher, selecionar como concentrar energia e decidir dissipar essa energia na produção de bens e serviços. Uma vez construída essa energia, tem o trabalho e o capital. Os dois se unem, se intercomunicam, porque à medida em que o capital se sofistica, você precisa de uma educação maior, você precisa de mais saúde, inclusive, você forma lá uma relação entre capital e trabalho, que é o fundamental para que haja o aumento da produção por homem. Crescimento econômico é o apelido de aumento da produtividade por homem. Quer dizer, não tem... Eu fico muito entusiasmado quando vejo alguns economistas dizerem precisa aumentar a produtividade para o crescimento. Ele está falando uma tautologia. Ele está dizendo, para crescer, precisa crescer, hein? Então, por definição, mas essa combinação produz o tal PIB, que é tudo aquilo que a gente produz durante uma unidade de tempo. Para produzir o PIB, você precisa de um outro fator de produção, que é a importação. A importação é fundamental, é por isso que mesmo as tribos trocavam algumas coisas, porque você não pode produzir tudo internamente. Uma vez produzido a importação, você produz o PIB. Uma vez produzido, você só pode usar em 3 fatores. Ou você pode consumi-lo, se você consumir, ele volta para o trabalho na forma de energia que está sustentando o trabalho, ou você pode investi-lo, ou seja, deixar de consumi-lo para investimento. Ele volta como saúde e educação para treinar e para permitir a eficiência do trabalho, ou ele volta para o estoque de capital. Veja que o sistema se fecha. Ou então você exporta para poder pagar a importação. Aqui você tem 3 coisas diferentes. Você tem um negócio, alguns quadradinhos em vermelho, que mostram o seguinte, que interrompem o circuito. Se não tiver energia, o circuito morre. Se não tiver investimento, o circuito vai murchando até morrer. Se não tiver exportação para pagar as importações, você vai para uma crise e paralisa. E o importante é compreender o seguinte, que o objetivo é aumentar a produtividade do trabalho, é aumentar o crescimento. Então, esse é o objetivo de qualquer sociedade. Tem mais um problema, que uma vez produzido, você precisa decidir quem vai ficar com o produzido. Como você tem 2 fatores de produção, no caso, o capital e o trabalho, uma vez produzido, tem que ter uma arbitragem política. Isto não é economia, é uma arbitragem política de quem vai ficar com o excedente, se é o trabalho ou se é o capital, ou se vai combinar os 2 de tal forma a manter o sistema funcionando. Se vocês ficar tudo com o trabalho, mata o investimento, o sistema morre. Se fica tudo com o investimento, mata o sistema porque você mata o trabalhador. Então, o sistema depende de um equilíbrio que vai sendo instituído pelo comportamento das pessoas. O que eu queria chamar a atenção final é estes azuizinhos aqui. Depois que você produziu o PIB, sempre sobra um resíduo. Sobra um resíduo e mais, que é uma é a natureza degradada, e mais CO2. E que volta para a natureza, ou seja, corta um pedaço da natureza. A natureza é como se você tivesse um salame
que você está tirando proveito. Cada fatia que você corta, o salame fica menor. É por isso que a natureza, hoje todos nós estamos sabendo isso, o negócio está quente, está ficando quente demais, porque nós abusamos desse processo. Cortamos muita fatia do salame. Vejam aqui, são os dados desde o ano 1000, que são os dados do Madison. Você tem, no ano 1000, a expectativa de vida ao nascer era de 23 anos. Hoje ela está em torno de 76. Vocês veem o seguinte, é que ela foi acompanhando, na verdade, a evolução do PIB per capita, que é essa curvinha azul. Lá eu ponho umas flechinhas para mostrar as inovações que foram sendo absorvidas. Até praticamente, você veja aí, em 1850, o PIB estava constante. A partir de 1850 é que você começa a ter a incorporação de tecnologia, de nova tecnologia, de novas fontes de energia, e você tem, então, uma expansão. Você tem uma coevolução entre o PIB per capita e a expectativa de vida, o que significa que, de uma certa forma, sempre houve uma coevolução entre saúde e educação e crescimento. Aqui é só para demonstrar o seguinte, que eu quero mostrar que o Brasil não é um país teratológico. Aquilo que nós vimos para o mundo se reproduz no Brasil. Aqui a relação entre o PIB per capita em paridade de poder de compra, isto é, você avalia o PIB brasileiro em termos, digamos, dos preços relativos dos Estados Unidos. Ou seja, você elimina o efeito da taxa de câmbio. Quando ele disse, isso foi no ano passado, quando a taxa de câmbio era 2,50, mas hoje é 3,50, este aqui elimina isto. Este aqui você está avaliando todos os PIBs em termos de uma referência, que é os Estados Unidos. É o PIB, portanto, em paridade de poder de compra. Aqui você tem, no eixo horizontal, o PIB per capita e a expectativa de vida no eixo vertical. E você tem lá, ela cresce com o PIB per capita, mas o Brasil está lá o vermelho. Ele está em cima da curva lá, não tem nada de teratológico, não tem nada de muito diferente no Brasil com relação ao resto do mundo. Nós somos parte do mundo, estamos dentro do mundo, estamos nos comportando parecido com o mundo. Quer ver um outro exemplo? Aqui é o PIB per capita e a mortalidade infantil. De novo, ela se reduz rapidamente com a produtividade, com o aumento do PIB per capita, mas lá o Brasil está, de novo, o pontinho vermelho. Quer dizer, o Brasil não tem nada de teratológico, o Brasil não é especial, o Brasil só é mal administrado, isso é uma outra coisa. Não tem nenhum defeito essencial de nascença. O DNA é bom, tá certo? O ambiente está muito ruim, mas isso só para mostrar o seguinte, que esse é um problema realmente complicado, porque não só porque nós estamos num processo de envelhecimento, mas porque a saúde é parte fundamental do bem-estar do cidadão. Não adianta nada ele ter liberdade, não adianta nada ele ter um PIB extremamente alto, não adianta nada ele ter igualdade se ele não puder gozá-los. A única forma dele poder ser um dia poeta, outro dia navegador, outro dia ser uma grande figura, de poder construir a sua humanidade, é se ele tiver saúde. Se ele não tiver saúde, não vai acontecer nada. Então, é por isso que ela é, na verdade, talvez, sem explicitação, o valor mais alto que o homem tem, porque ela é que vai permitir que ele goze de todos os outros atributos, que é o atributo de estar vivo. Então, é por isso que eu digo, enquanto você tiver dor, fique alegre. Não se preocupe. Então você tem, aumenta a população, vai aumentar a demanda
por saúde. Aumenta o nível de renda, aumenta a demanda por saúde. Há uma melhoria na qualidade de acesso, aumenta a demanda de saúde. O sistema vai envelhecendo, aumenta a demanda de saúde. Tudo isso exige mais investimento e que vai aumentar o custo per capita do atendimento da saúde. Mas ainda sobre ela se fecha um outro círculo. Você tem o avanço tecnológico que exige mais exames, exige mais investimento e aumenta o custo da saúde. Ou seja, a saúde é um bem querido, desejado, mas que é um bem extremamente complicado. Por quê? Isso mostra que, no fundo, os custos da saúde vão ser, de uma certa forma, exponenciais. E o que é mais grave, à medida em que você envelhece, você exige um aumento maior nesses gastos. E a coisa mais trágica que pode acontecer é uma sociedade ficar velha antes de ter ficado rica. Porque aí ela está frita realmente. Então, só para dar um exemplo de como, na minha opinião, essas coisas funcionam. Aqui são os aumentos do custo per capita da saúde. Ele é um exponencial. E vai continuar uma exponencial. E vai se deslocando cada vez mais para cima. Ou seja, esse é um setor onde você vai exigir um aumento cada vez maior da eficiência. Cada vez maior nós temos que andar atrás de eficiência, porque é a única forma de satisfazer o mínimo de necessidade que uma população que está envelhecendo necessitará. Muito obrigado.